Fim do período aí do vazio sanitário em grande parte das regiões produtoras do Brasil. Para explicar como é que fica e fazer um balanço sobre o combate à ferrugem asiática da soja, eu vou conversar agora com Claudine Dinali Santos Seixas, pesquisadora da Embrapa Soja. Boa noite, seja bem-vinda. O que a gente tem de novidade sobre esse assunto? Conta pra gente. Boa noite a todos. Pois é, estamos aí iniciando a semeadura de soja já em diversos estados brasileiros. Alguns terminaram o vazio agora no dia 10, outros terminando aí ontem, no dia 15. Portanto, vários estados já com a semeadura da soja liberada. Bom, a gente sabe que o objetivo da semeadura é reduzir aí, né, o número de aplicações de fungicidas ao longo da safra e, com isso, também reduzir a pressão da seleção da resistência ao fungo aos fungicidas. Como é que isso está acontecendo aí? A gente consegue ter uma noção de como os produtores estão conseguindo fazer essa aplicabilidade no campo? Bom, o vazio sanitário, a gente costuma dizer que o controle da ferrugem começa com o vazio sanitário, quer dizer, fazendo um bom controle, evitando a todo custo deixar plantas de soja vivas na entre-safra, e assim a ideia é que a ocorrência da ferrugem na safra seja atrasada. O produtor conseguindo, dependendo da região, das condições climáticas, semear cedo, ele aumenta a possibilidade da ferrugem chegar ainda mais tarde. Então, ele reduz o risco de perdas e pode também ter uma redução da necessidade da aplicação dos fungicidas, o que é tanto benéfico do ponto de vista econômico, quanto também desse problema que a gente vem tendo, que é a população do fungo ficando aí resistente aos principais fungicidas utilizados. Como que a gente pode ter uma noção no Brasil aí de quantos casos de ferrugem já foram registrados? Bom, nós temos um site, o site do Consórcio Antiferrugem, com muitos parceiros, colaboradores, e durante a safra esse monitoramento vai sendo feito. Quer dizer, profissionais nas diversas regiões brasileiras, quando detectam a doença, repassam essa informação e ela fica à disposição aí para todos os produtores, técnicos, enfim, todos os interessados irem acompanhando como está a evolução da ocorrência da doença nos estados produtores. Então, o número de ocorrências, ele varia de uma safra para outra, porque está muito relacionado à condição climática da safra, porque o fungo da ferrugem, ele depende de certas condições para, de fato, conseguir causar a doença. Então, dependendo das condições climáticas da safra, nós podemos ter um número maior ou menor de ocorrências da doença. Bom, a gente tem um mapa aí que o Edson colocou para a gente, importante até deixar esse mapa para a gente poder entender nesse cenário onde mais acontece o número de casos, né? A gente vê esses pontinhos vermelhos, aí eu gostaria que você explicasse para a gente onde então a incidência maior e onde o produtor tem que ficar mais atento. Bom, esses pontos vermelhos significam a ocorrência da ferrugem em áreas comerciais. Eu não estou conseguindo perceber aqui qual é a data desse mapa. Talvez ele seja o mapa final aí da safra 21/22 e nós estamos começando a safra 22/23. Portanto, esse não é o mapa atual de ocorrência da ferrugem. Esse mapa vai ser zerado e a partir de agora novas ocorrências poderão ser relatadas. Então, essa questão também do número de ocorrências, é importante que se diga que a gente tem diferença entre os estados. Então, Mato Grosso com propriedades maiores, às vezes a gente vai ver um número menor de ocorrências do que um estado como o Paraná, por exemplo, Rio Grande do Sul, com propriedades menores. Mas isso não significa a doença mais ou menos grave num determinado estado. O mais importante ao acompanhar o site do consórcio antiferrugem é verificar o início das ocorrências. E se esse início, se a doença já foi detectada próximo da propriedade, é importante que o produtor intensifique o monitoramento ou, dependendo da situação, que ele já inicie o controle da doença nas suas lavouras. Ô Claudine, o clima também, de uma certa forma, influencia aí na questão da ferrugem, ou seja, quais são os estados que têm que ficar mais atentos
com relação a essa situação? Por exemplo, os estados que têm clima mais quente, temperaturas mais altas, são propícios aí a ter mais problema com isso? O fator mais limitante para o fungo é a umidade. Ele produz uma estrutura que a gente chama de espora, como se fosse a semente do fungo, e essa semente do fungo, igual a semente de uma planta, precisa de umidade para germinar. Então, esse é o fator mais importante. A temperatura também influencia, mas ela vai influenciar aumentando ou diminuindo o ciclo do fungo, quer dizer, de chegar um esporo, que é a semente dele, até a produção de novos esporos, de novas sementes do fungo. Então, a temperatura pode influenciar, mas o que realmente pode limitar ou não a ocorrência, a maior ocorrência da doença é a umidade. Então, aqueles estados, por exemplo, que são influenciados por laninha, nesses anos tendem a ter um número menor de ocorrências, chuvas abaixo da média, irregulares. Então, essa situação pode desfavorecer o fungo da ferrugem. Infelizmente, costuma desfavorecer a cultura também. Já naqueles estados com essa questão da pluviosidade, das precipitações mais regulares, eles podem ter, então, mais problemas com a ferrugem durante a safra. Então, o que mais limita mesmo o fungo da ferrugem é a questão da umidade. O fungo precisa de pelo menos 6 horas de umidade, de água líquida, para conseguir germinar. Então, esse é o principal fator limitante para esse fungo, a umidade. Por isso que é importante o produtor ficar atento a essa questão que você falou, né? Agora, quando a gente entra na questão das boas práticas aí de manejo, de uma certa forma, ajuda no combate a esse problema também? Bom, uma planta bem nutrida, uma planta vigorosa, ela tende a ter mais força, vamos dizer assim, para lutar contra a doença. Mas o fungo, ele é também bastante agressivo. A maior parte dos materiais utilizados, das cultivares, são suscetíveis, embora a gente já tenha cultivares com resistência no mercado. Então, o fungo vai, se tiver a condição favorável e ele estiver presente, ele vai acabar conseguindo aí afetar a planta. Então, o agricultor ele deve adotar as boas práticas e também as diversas estratégias para manejo da ferrugem. Quer dizer, o vazio sanitário é uma delas. Quando possível, semear cedo, utilizar uma cultivar precoce, fazer o monitoramento da doença e, ao menor risco da ocorrência da doença, realizar o controle químico. Essas são as estratégias que nós temos aí disponíveis para o agricultor utilizar. E se na região, para aquela condição dele, tiver cultivares com gene de resistência, essa também é uma estratégia extremamente importante. Lembrando que a cultivar resistente, ela ainda pode ser infectada pelo fungo. Então, ainda pode ser necessário o controle químico, mas com certeza utilizar uma cultivar com gene de resistência dá ao agricultor um pouco mais de segurança para fazer o controle da doença. Claudine, a gente sabe que a Embrapa tem várias pesquisas, né, que apontam aí para ajudar no combate a essa situação e que deixa os produtores aí de cabelos assim arrepiados, né? Tira o sono dos produtores, ou seja, não é fácil. Quais são as pesquisas mais recentes aí pela Embrapa que a gente pode trazer aqui que está ajudando no combate a esse problema? Existe um trabalho que é feito, na verdade, ele não é uma novidade, que é a rede de ensaios cooperativos, que testa todos os anos os fungicidas para controle da ferrugem e vai indicando aqueles produtos com melhor eficiência. A rede também testa algumas combinações de produto, então isso é extremamente estratégico para o agricultor tomar a decisão de que produtos ele deve ter ali na manga, vamos dizer assim, para realizar o controle caso seja necessário. Nós temos também trabalhos buscando essas cultivares com gene de resistência, quer dizer, para disponibilizar mais materiais, e temos alguns trabalhos também na linha aí utilizando técnicas moleculares, buscando aí novas alternativas, e também temos estudado aí alguns bioinsumos para, quem sabe, colocar isso também à disposição do agricultor como estratégias a mais para controle dessa doença.
Muito bem, para o produtor que precisa de mais informação, né? A Embrapa sempre disponibiliza aí o site, tem muitas coisas importantes que ele pode já estar aí buscando esses argumentos, informações, o que você disponibiliza muito conteúdo, inclusive, né? O que ele pode fazer? Uma coisa, começando a safra, né, é consultar o site do consórcio antiferrugem, onde tem muitas informações sobre a doença. Esses resultados da rede de ensaios cooperativos também estão disponíveis lá. Há um aplicativo para celular que ele também pode baixar para estar acompanhando aí essa situação da ferrugem durante a safra. Então, é uma doença realmente grave, é uma doença preocupante e que o agricultor não pode errar o momento de entrar com controle químico. Então, esse monitoramento é extremamente importante para ele realizar o controle no momento certo e também não precisar utilizar produtos aí sem necessidade. Muito bem, quero agradecer suas informações, que os produtores fiquem atentos a essas novidades, a essas precauções também que se deve ter, porque quanto mais informação se tem, é o mínimo aí de errar e de ter problemas depois e ter dor de cabeça, né? Quero agradecer muito as suas informações, foram valiosas aqui para os nossos assinantes de todo o Brasil. Eu que agradeço a oportunidade e nós estamos aí à disposição de vocês, de agricultores, técnicos. Se tiverem alguma dúvida e precisarem aí de alguma informação, nós estamos sempre à disposição de todos. Muito obrigado, uma boa noite para você.